Antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer algo com muita clareza e respeito espiritual: isso não é para todo mundo. Se você chegou até aqui apenas por curiosidade, talvez esse não seja o seu momento. Mas se, por algum motivo que você não sabe explicar, sentiu vontade de ficar, então preste atenção, porque nada disso acontece por acaso. Existe uma oração que você conhece desde cedo. Ela foi repetida tantas vezes ao longo da sua vida que se tornou quase automática. Está na sua memória, na sua boca, mas talvez nunca tenha passado, de verdade, pelo seu entendimento. Você aprendeu a recitar, mas não aprendeu a compreender. E hoje, poucas pessoas têm coragem de dizer isso em voz alta. Talvez você nunca tenha entendido aquilo que sempre repetiu. E não por falta de fé. Não por rebeldia. Não por erro seu. Mas porque ninguém te ensinou a olhar além da superfície. Ninguém te explicou que certas palavras carregam camadas, princípios, direções espirituais que não se revelam na pressa, nem na repetição vazia. O que Jesus ensinava nunca era raso. Nada do que ele dizia era por acaso. Cada frase tinha peso. Cada palavra tinha uma ordem. E quando ele ensinou essa oração, não estava entregando apenas algo para ser decorado, mas um caminho espiritual completo, do invisível para o visível, do interior para o exterior, do céu para a realidade cotidiana. Mas com o tempo, essa oração foi sendo transformada em rotina. E tudo que vira rotina perde impacto. Perde consciência. Perde poder. Hoje, você pode estar vivendo fé, mas não alinhamento. Pode estar orando, mas sem ativação. Pode estar pedindo, sem compreender como o espiritual se manifesta na vida prática. E é exatamente por isso que tantas pessoas oram, acreditam, confiam, e ainda assim vivem travadas, cansadas, lutando sempre nos mesmos pontos. Não é porque Deus não responde. É porque existe uma ordem espiritual que quase nunca é explicada. Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha se perguntado em silêncio: por que eu oro tanto e ainda assim parece que nada muda? E quase sempre, quando esse pensamento aparece, ele vem acompanhado de culpa. A sensação de que, se as coisas não estão fluindo, é porque a fé não é suficiente. Porque você não acreditou o bastante. Porque algo em você está errado. Mas hoje eu preciso te dizer algo com muita clareza: o problema não é falta de fé. O que acontece com a maioria das pessoas é algo muito mais sutil, e por isso quase nunca é percebido. Com o tempo, a oração deixa de ser um encontro e se transforma em hábito. As palavras saem da boca, mas o coração já sabe o caminho de cor. A mente se distrai. O corpo continua falando, mas a consciência já foi embora. É a oração no automático. Você repete frases sagradas enquanto pensa nos problemas do dia. Termina a oração e, poucos segundos depois, já não lembra nem do que acabou de dizer. Não porque você não respeite aquilo, mas porque ninguém te ensinou que oração não é apenas repetição, é presença. Fé repetitiva é quando você fala, mas não percebe o que está dizendo. Fé consciente é quando cada palavra atravessa você antes de subir. Uma nasce do costume. A outra nasce do entendimento. E aqui está algo que quase ninguém explica: toda oração verdadeira tem camadas. Existe a camada da palavra, a camada da intenção, a camada da consciência e a camada da ação. Quando a pessoa fica presa apenas na primeira, ela até ora, mas não ativa. Não é que Deus não ouça. É que a pessoa ainda não se ouviu. Quando Jesus ensinava, ele não entregava respostas prontas. Ele conduzia processos. Falava por parábolas, símbolos, caminhos progressivos. Primeiro, ele tocava o interior. Depois, transformava a visão. Só então a realidade começava a mudar. Mas hoje, muitos querem resultados sem compreensão. Querem resposta sem alinhamento. Querem milagre sem transformação interna. E isso gera frustração. Talvez você tenha crescido ouvindo que basta repetir certas palavras para que algo aconteça. Mas palavras sem consciência são som. Consciência sem ação é intenção parada. O que transforma é o alinhamento entre o que você diz, o que você entende e o que você vive. Por isso,
Quando a oração não parece funcionar, a pergunta não deveria ser: será que eu acredito o suficiente? A pergunta certa é: será que eu entendo o que estou dizendo? Essa é a virada. Não é falta de fé. É falta de entendimento. E entendimento não se impõe, se constrói. Camada por camada. Com calma. Com presença. Com verdade. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que a oração não começa na boca. Ela começa na consciência. E quando a consciência muda, a forma de orar muda. E quando a forma de orar muda, a vida começa a responder. Fique comigo. Porque o que vem a seguir não é sobre falar mais alto. É sobre orar de forma mais profunda. Ao longo deste vídeo, eu não vou te ensinar uma oração nova. Eu não vou te pedir para repetir palavras estranhas, nem inverter textos sagrados. O que você vai receber aqui é entendimento. Camadas de consciência. Uma leitura espiritual que começa de dentro para fora. Se você ficar até o final, algumas coisas vão fazer sentido pela primeira vez. Não de forma mágica, mas de forma clara. E clareza muda tudo. Mas eu preciso saber algo antes de continuar. Se você sente que este é o seu momento, escreva agora nos comentários: estou pronto para compreender. Não é para mim. É para você. É um posicionamento interior. E quando você se posiciona, algo começa a se mover. Respire fundo. Fique até o final. Porque o que você sempre repetiu, talvez esteja prestes a ser finalmente entendido. Antes de qualquer mudança visível acontecer, existe algo que precisa ser tratado dentro. Porque ninguém vive em liberdade por fora enquanto continua aprisionado por dentro. E muitas vezes, essas prisões não fazem barulho, não são óbvias, não aparecem nas palavras, elas se escondem na forma de pensar, de sentir e de reagir à vida. Existem medos que você aprendeu a chamar de prudência. Culpa que você aprendeu a chamar de humildade. E escassez que você aprendeu a chamar de realidade. Mas nada disso nasceu com você. São construções. São marcas deixadas por experiências, por frases ouvidas desde cedo, por situações que te ensinaram a se proteger em vez de avançar. Essas são as prisões invisíveis. O medo de tentar e falhar. A culpa por desejar algo a mais. A sensação constante de que nunca é suficiente. E quando falamos em mal, muitas vezes a mente vai para algo externo, distante, quase abstrato. Mas, na prática, o que mais limita a vida das pessoas não é algo que vem de fora, é aquilo que se instala dentro. O mal, nesse sentido, é tudo que reduz, paralisa e afasta você daquilo que foi chamado para viver. Nenhuma prosperidade se sustenta onde existe culpa. Nenhuma expansão acontece onde o medo governa. Nenhum fluxo se mantém onde a mente foi treinada para esperar sempre o pior. Por isso, antes de falar em provisão, é preciso falar em libertação. Libertação de padrões. De pensamentos repetidos. De crenças que nunca foram questionadas. Agora, eu quero te conduzir por algumas declarações simples, mas profundas. Não repita com pressa. Não diga no automático. Apenas permita que cada frase encontre espaço dentro de você. Eu reconheço aquilo que me limitou até aqui. Eu libero o medo que me fez recuar. Eu solto a culpa que me impediu de receber. Eu não aceito mais a escassez como identidade. Permita-se dizer isso com verdade, mesmo que ainda não saiba como tudo vai mudar. Libertação não começa quando tudo está resolvido. Ela começa quando você para de concordar com aquilo que te aprisiona. Eu escolho consciência no lugar do medo. Eu escolho clareza no lugar da confusão. Eu escolho alinhamento no lugar da repetição vazia. Perceba como algo muda quando você se posiciona. Não é sobre negar dificuldades. É sobre parar de dar a elas o controle da sua vida. E se esse momento está tocando você de alguma forma, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas simbólico. Curta este vídeo como um selo espiritual. Não como obrigação, mas como um gesto de concordância interior. Um sinal de que você está escolhendo sair do automático e entrar na consciência. Aquilo que é liberado por dentro começa,
aos poucos, a perder força por fora. E quando a mente se alinha, o caminho começa a se abrir. Siga comigo. Porque a libertação é só o começo. Tudo aquilo que para de fluir começa, aos poucos, a perder vida. Na natureza, a água que não se move apodrece. Na mente, pensamentos que não são revisados se tornam prisões. E na vida espiritual, emoções retidas criam bloqueios que nem sempre são visíveis, mas quase sempre são sentidos. Existe um princípio espiritual simples e poderoso: tudo foi criado para circular. Energia, provisão, oportunidades, relações. Quando algo trava, não é porque deixou de existir, é porque perdeu o movimento. E um dos maiores bloqueios ao fluxo não é a falta de esforço, nem a ausência de fé. É a retenção emocional. Muitas pessoas acreditam que perdão é um sentimento, que precisam sentir vontade de perdoar para que algo se libere. Mas perdão não é emoção. Perdão é decisão. É um ato consciente de soltar aquilo que ficou preso dentro de você. Enquanto algo está retido, ocupa espaço. Ocupa pensamento. Ocupa energia. E aquilo que ocupa espaço impede o novo de entrar. Por isso, não é coincidência que tantas pessoas carreguem histórias não resolvidas e, ao mesmo tempo, vivam ciclos repetidos de estagnação. O emocional travado reflete no material travado. O que não flui por dentro encontra dificuldade para fluir por fora. Perdoar não é justificar o que aconteceu. Não é esquecer. Não é concordar. Perdoar é parar de carregar o peso de algo que já passou, mas ainda está sendo revivido todos os dias na mente. Agora, eu quero te conduzir por um exercício simples, mas profundo. Não precisa lembrar de detalhes. Não precisa reviver dores. Apenas permita que a intenção seja clara. Respire fundo mais uma vez. Eu escolho liberar aquilo que ficou preso. Eu solto o peso do passado que não me pertence mais. Eu deixo ir o que ocupou espaço demais dentro de mim. Se vier algum nome, alguma situação, alguma lembrança, não lute contra isso. Apenas observe e solte. Eu libero para seguir leve. Eu libero para permitir o novo. Eu libero para que a vida volte a fluir. Perceba como o simples ato de soltar cria espaço. E onde há espaço, algo novo pode entrar. Fluxo não é desordem. Fluxo é alinhamento. É quando você deixa de resistir ao movimento natural da vida. Quando para de segurar o que já cumpriu o seu papel. Muitas vezes, a provisão não chega porque não encontra espaço. As oportunidades não se mantêm porque não encontram leveza. E o crescimento se torna pesado porque a bagagem emocional nunca foi revista. Hoje, você não está sendo convidado a sentir algo específico. Está sendo convidado a decidir. Decidir não carregar mais o que te prende. Decidir permitir que a vida avance. Decidir confiar no movimento. E quando o fluxo é restaurado por dentro, os caminhos começam a se abrir por fora, de forma gradual, consciente e sustentável. Siga comigo. Porque a partir daqui, tudo começa a ganhar direção. Quando se fala em provisão, muitas pessoas pensam apenas em dar conta do dia. Pagar contas, sobreviver ao mês, respirar aliviado por mais algum tempo. Mas provisão verdadeira vai muito além da sobrevivência. Ela está ligada à dignidade, à estabilidade e à capacidade de construir com consciência e paz. Provisão não é excesso descontrolado, nem escassez disfarçada de humildade. Provisão é equilíbrio. É ter o suficiente para viver bem, honrar compromissos, planejar o futuro e ainda ser canal de bênção na vida de outros. Existe um erro comum que gera frustração: separar o espiritual do material como se fossem opostos. Como se fé fosse algo que acontece apenas no invisível, e dinheiro algo que existe apenas no concreto. Mas tudo que se manifesta no mundo material nasce primeiro em um alinhamento interior. Espiritualidade não substitui responsabilidade. E responsabilidade não anula a fé. As duas caminham juntas. Quando a pessoa ora pedindo provisão, mas continua repetindo os mesmos padrões, tomando as mesmas decisões e evitando qualquer movimento de crescimento, ela se cansa, não porque Deus não responde,
mas porque não houve realinhamento. Realinhar é ajustar rota. É observar com honestidade onde você está, o que faz com o que recebe, como administra o que entra e quais escolhas você repete. Fé consciente também é a coragem de rever hábitos. Agora, eu quero que você entenda algo importante: ação sem alinhamento gera desgaste. Mas alinhamento sem ação gera estagnação. O ponto de equilíbrio está quando você une intenção clara com passos possíveis. Você não precisa saber tudo. Não precisa ter tudo resolvido. Precisa apenas dar passos coerentes com aquilo que está declarando. Por isso, eu quero te conduzir por algumas declarações de alinhamento. Não como promessa vazia, mas como compromisso interno. Respire fundo. Eu reconheço a provisão como parte da minha vida. Eu não aceito mais viver apenas para sobreviver. Eu me alinho com escolhas conscientes e responsáveis. Permita que essas palavras encontrem espaço dentro de você. Eu assumo responsabilidade pelo que recebo e pelo que faço com isso. Eu uno fé com ação, propósito com prática. Eu permito que o equilíbrio se estabeleça na minha vida. Perceba que provisão não é algo que cai do céu sem direção. Ela se constrói com clareza, constância e consciência. Cada pequena decisão alinhada abre espaço para algo maior se sustentar. Esperança prática não é esperar parado. É caminhar acreditando que cada passo importa. Que cada ajuste conta. Que cada escolha consciente prepara o terreno para o próximo nível. A partir daqui, você começa a sair da mentalidade de sobrevivência e entra em uma postura de construção. E quando a mente muda, as possibilidades começam a se apresentar. Siga comigo. Porque agora, o que foi alinhado por dentro começa a se refletir por fora. Existe uma diferença silenciosa, mas decisiva, entre orar como alguém que pede de longe e orar como alguém que sabe quem é. Muitas pessoas se aproximam de Deus com respeito, fé e devoção, mas ainda se colocam na posição de distância, como se estivessem sempre tentando merecer atenção, tentando provar valor, tentando ser aceitas. Mas a base de tudo começa aqui: identidade. Quando Jesus falava de Deus, ele não falava de um ser distante, inacessível ou indiferente. Ele falava de Pai. E essa palavra muda tudo. Porque Pai não negocia amor. Pai não mede valor. Pai não concede cuidado como prêmio. Pai cuida porque é Pai. O problema é que muita gente ora carregando uma identidade quebrada. Aprende a pedir, mas não aprende a confiar. Aprende a se ajoelhar, mas não aprende a se posicionar. E sem perceber, transfere para Deus a mesma lógica de rejeição, medo ou abandono que viveu com pessoas. Isso gera uma fé insegura. Uma fé que implora. Uma fé que sempre espera pouco, para não se frustrar. Mas filiação não é emoção. É posição. Quando você entende que é filho, algo muda por dentro. Você não se aproxima com medo de incomodar. Você se aproxima com confiança. Você não ora tentando convencer. Você ora sabendo que é ouvido. E aqui vem a quebra que muitos nunca fizeram: filhos não imploram aquilo que já faz parte da herança. Herança não é algo que se conquista com esforço espiritual. É algo que se acessa com identidade. Quando você não sabe quem é, até aquilo que está disponível parece distante. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando ser forte sozinho. Tentando dar conta de tudo. Tentando provar que merece. E isso cansa. Porque não foi assim que você foi chamado para viver. Você não foi chamado para viver como alguém esquecido. Você não foi chamado para viver como alguém sem voz. Você não foi chamado para viver pedindo migalhas emocionais ou espirituais. Autoridade espiritual não é arrogância. É alinhamento. É saber de onde você vem, a quem você pertence e como se posicionar diante da vida. E aqui está a quebra emocional que poucos permitem acontecer. Talvez o maior bloqueio da sua vida não tenha sido falta de recurso, mas uma identidade distorcida. Quando você começa a se ver como filho, não como alguém distante, a oração muda. A postura muda. As escolhas mudam. E o mundo ao seu redor começa a responder de forma diferente. Respire fundo agora.
Sinta essa verdade não como discurso, mas como reposicionamento interno. Você não está tentando alcançar algo inalcançável. Você está despertando para aquilo que sempre esteve disponível. Siga comigo. Porque quando a identidade se alinha, a autoridade se manifesta de dentro para fora. Agora, onde você estiver, eu te convido a desacelerar por alguns instantes. Não é sobre posição do corpo, nem sobre palavras perfeitas. É sobre presença. Permita que tudo que foi alinhado ao longo deste vídeo encontre descanso dentro de você. Respire fundo. Pai, neste momento, nós não falamos por repetição, mas por consciência. Tudo que foi compreendido agora se organiza por dentro. Tudo que estava desalinhado começa a encontrar o seu lugar. Que cada medo liberado permaneça solto. Que cada culpa entregue não retorne. Que cada pensamento de escassez seja substituído por clareza e confiança. Nós declaramos leveza onde havia peso. Movimento onde havia estagnação. Alinhamento onde havia confusão. Que a provisão flua com equilíbrio, responsabilidade e paz. Que as escolhas sejam guiadas por sabedoria. Que os passos sejam firmes, mesmo quando ainda não são grandes. Que a identidade seja fortalecida. Que a consciência de filiação se torne real no dia a dia. Que a autoridade nasça do entendimento e não da ansiedade. Tudo o que foi ativado aqui permanece ativo além deste momento. Agora, eu quero te convidar a selar isso de forma prática. Curta este vídeo como um gesto espiritual de concordância. Inscreva-se no canal para continuar caminhando nesse nível de entendimento e profundidade. Escreva nos comentários a frase: eu caminho em provisão constante. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que você siga com clareza, equilíbrio e consciência. Que o que foi alinhado por dentro se manifeste por fora no tempo certo. E que você caminhe, a partir de hoje, com a certeza de que não está só, nem por fora, nem por dentro. Fique em paz. E siga em frente.